Eu sou o Gálvaro Júnior, esse é o nosso 5.5, são reflexões semanais, 5 delas, de segunda a sexta-feira, sempre 5 minutinhos às 5h05 da tarde. São reflexões para você meditar, praticar e transformar a sua vida. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. São reflexões que a gente vai, a partir da Palavra de Deus, conhecer como colocamos em prática aquilo que a Palavra de Deus nos ensina para sermos bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida. E essa semana a gente está falando sobre política, né? Tema aquecido nos nossos dias, muita gente brigando nos grupos de WhatsApp da família, amigos, dentro da igreja. Então nós vamos olhar numa perspectiva bíblica a respeito daquilo que precisamos refletir sobre o que é política. Falei um pouquinho sobre isso ontem. Se você não pegou lá a nossa reflexão, volta lá no nosso YouTube, no Instagram, no podcast, tem tudo lá disponível para você. E o tema de hoje é fake news e a verdade que liberta. Uma coisa que a gente tem ouvido muito nesses dias, né? A verdade liberta, fake news, tudo é fake news. Bom, do ponto de vista fake news é um termo novo que diz mentiras, né? Uma notícia mentirosa, uma mentira como notícia. E aí a gente tem ouvido essa palavra de afirmação onde fala sobre a verdade que liberta. Na verdade, nós vamos pensar um pouquinho sobre o que são as notícias que nós temos no nosso dia. Com o advento das redes sociais, né, do Instagram, do Facebook, de todos esses WhatsApp que a gente tem, circula muito rapidamente pensamentos, ideias, fotografias e inclusive notícias falsas. Notícias essas construídas justamente para iludir, para confundir e para disseminar ideias que nada tem a ver com a verdade. Mas é muito difícil, né? Por vezes a gente recebe em grupos de pessoas sérias. Vemos isso às vezes na mídia organizada, nas grandes corporações, notícias que depois precisam de retratação, porque não foram devidamente checadas ou porque há um viés, né? Uma percepção. Todos nós olhamos a vida a partir do óculos que cada um usa. Os nossos pensamentos, isso é chamado de cosmovisão, como eu vejo a vida. Então as suas experiências, ruins ou boas, né? E essas coisas vão acabar afetando a sua maneira que vê a vida, num sentido como um todo. Então todos nós temos uma percepção a respeito da vida, a respeito de tudo, inclusive de política. Se eu devo envolver, quantas vezes a gente ouve, o cristão não deve se envolver na política, é sujo, é ruim. Mas pensa bem, se você tem um gestor que vai cuidar do seu condomínio, esse condomínio é uma pequena cidade, porque dentro do condomínio você vai ter que lidar com água, com luz, com moradores, com rua, com pavimentação, com segurança, com trânsito, com tudo aquilo. Você colocaria qualquer pessoa ou você estaria atento que tipo de gente vai conduzir o seu condomínio? Quais são os valores, quais são as coisas necessárias para que a sua família esteja em segurança? A cidade é a mesma coisa, o estado é a mesma coisa, a nação é da mesma forma. Então a gente precisa estar atento que sim, precisamos ter um ponto de vista político. Mas tudo isso a partir de uma leitura do Evangelho, do reino de Deus. Se é de direita, se é de esquerda, somos do alto, como a gente já ouviu isso. Somos cidadãos do céu, vivendo aqui na terra para expressar e para materializar a vontade de Deus aqui. E fake news, o que tem a ver? Eu quero ler 2 textos para a gente entender, né? Diz assim, primeiramente, lá em João, que é o texto que muita gente está falando e repetindo e muitas vezes nem sabe o que está dizendo. Diz assim, João no capítulo 8, verso 31, 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o apóstolo João, né, o escritor do Evangelho de João, ele está dizendo a respeito de algo importante, né? E ele estava relatando uma conversa de Jesus, e Jesus está dizendo, se vocês permanecerem nas minhas palavras, ou seja, ele conduz a reflexão para um absoluto, que é a Bíblia Sagrada. Uma Bíblia que é eficaz, toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus, útil para corrigir, para ensinar, para conduzir, né, para
para dirigir a vida de todos nós, para que vivemos a vida que Deus tem para nós aqui e na eternidade que virá um dia. Então ele está dizendo, se vocês são de fato meus discípulos, vocês vivem de acordo com a minha palavra. Então conhecereis a verdade libertará para vocês. Qualquer tipo de verdade não é uma questão só do fato. A verdade que está sendo implícita aqui é a própria encarnação da verdade que é Jesus. Jesus é a verdade absoluta. Então quando eu conheço a Cristo, isso me liberta para ver a vida com outro olhar. Ou seja, ela me liberta das mentiras, das práticas que nada tem a ver em ser chamado um discípulo de Jesus. Porque ele está dizendo, se você é meu discípulo, você ouve a minha palavra e coloca em prática. Então não há um discípulo que está lá argumentando com Jesus se eu devo ou não fazer o que ele mandou eu fazer. E aqui em Coríntios, para a gente entender, Paulo escrevendo, ele diz assim, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruímos argumentos e sofismas que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando todo o cativo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Ou seja, para que eu possa olhar a vida sem que as paixões, os desejos, a percepção equivocada que eu tenho, eu preciso entender contra quem estou lutando e como nós vamos lutar. Ele está dizendo, as nossas armas são poderosas em Deus para destruir sofismas. E o que é um sofisma? Sofisma é algo que tem aparência de verdade, mas não é. Então, muitas vezes, fake news tem o quê? Tem partes verdadeiras, mas que não é a verdade. Uma coisa simples, quando o diabo veio tentar Jesus, ele usou as escrituras sagradas. Ele conversou com Jesus usando a Bíblia, mas totalmente fora do contexto do que a Bíblia estava dizendo. E Jesus rebate como? Jesus apresenta a verdade. Então, muitas vezes na nossa vida, nós estamos sendo enganados porque desconhecemos a verdade. Muita gente está sendo iludida porque desconhece a verdade. Essa verdade que nos liberta, que nos redime, que a gente olha para a vida com o olhar de Deus, que a gente olha para as pessoas com o olhar de Deus, para que a gente olhe para nós mesmos com o olhar de Deus, esse olhar que produz integridade, dignidade, honestidade, que produz na nossa vida compromisso, compaixão, entrega, renúncia a favor do nosso próximo, a respeito da cidade. Nós estamos agora vivendo em dias em que nós vamos escolher aqueles que estarão representando-nos diante da casa de lei, daqueles que vão julgar as leis, daqueles que vão executar as leis. Então nós estamos falando de um momento que nós precisamos de fato, de verdade, para que a gente não fique confundido com sofismo. Então eu quero deixar uma palavra muito simples para você. Tome muito cuidado com aquilo que você absorve de informação, porque muitas vezes são ideias ardilosas, são tramas para que você seja engodado com ideias e promessas que nada tem a ver. Então nesse momento em que você vai lá colocar sua vida, está avaliando todas as coisas, busque fontes fidedignas, íntegras, confere em mais lugares, não sai repassando coisas do WhatsApp, não sai afirmando coisas porque você ouviu aqui lá no grupo das tias, mas que você possa estar atento, encontre alguém que você tenha como referencial, que é um estudioso, que conhece as coisas e procure ouvir o que está sendo dito, para que você nesse momento não seja enganado pelos sofismas. E ele diz assim, lembre-se que a nossa luta não é humana. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no nosso próxima reflexão. Deus tem planos de paz e de futuro melhor para cada um de nós. Deus está dizendo que há coisas lindas que Ele separou para a sua vida, mas toma muito cuidado. Ele diz assim, não vos deixe enganar. Tem muita gente sendo enganada, mas a culpa não é só de quem engana, é quem se deixa enganar. Porque nós, de posse da verdade, devemos viver de acordo com a verdade. Há muitas fake news, de todos os canais que você imaginar. Por isso é muito importante você ter muita calma nessa hora, para não sair reproduzindo e comunicando coisas que tem nada a ver com a verdade. A respeito de tudo, há grandes corporações que têm interesse nos nossos dias, é dinheiro no final das contas, é poder que está envolvido. E a gente sabe que isso tem causado uma grande comoção na nossa nação. Então cuidado com as fake news. Volte-se para a palavra de Deus, deixe que ela te oriente. Procura pessoas sérias, da sua confiança, para meditar, para argumentar. E eu tenho certeza que você não vai cair nessas ciladas que o inimigo tem armado para as nossas vidas. Que Deus te abençoe.